Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo... Irmãos, vamos ler a partir do versículo 16. Sim, versículo 16 em diante. Ora, vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho, estando com ela naquela casa. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. E estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porque se deitou-se sobre ele. Assim, ela se levantou no meio da noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou do meu lado o meu filho, e deixou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me pela manhã, para dar de mamar a meu filho, vi que estava morto. Mas estando eu para ele à luz do dia, percebi que não era o filho que eu dera à luz. E então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Mas esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. E assim falaram perante o rei. Disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. Somente aí, irmãos, por enquanto, para você entender. Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram entender, né? Duas mulheres moram na mesma casa. As duas tinham criança pequena. Olha que esse fato que aconteceu da mulher rolar por cima do bebê e matar o bebê, não é caso raro não, viu? Nos dias de hoje, muitos e muitos casos de jovens, pais jovens, põe a criança na cama com eles, e rola em cima e a criança sufoca, amanhece morta. Não é coisa antiga não, coisa de se vigiar. Louvado seja Deus. E isso aconteceu. Uma das mulheres matou seu próprio filho sem querer, rolou sobre ela, mas usou de esperteza, trocou o filho, pegou o morto, pôs do lado da outra mulher e pegou o vivo para ela, e assim foi. E a Bíblia diz que esse caso, essa mulher que narrou a história, contou ao rei. Quem era o rei? O rei Salomão. E o rei Salomão, antes dele começar a julgar, antes dele começar a reinar, ele orou a Deus. Ele orou a Deus. O rei Salomão, filho de Davi, escuta isso, Davi instruiu Salomão e deu uma palavra reta, forte para ele. Um dia Davi olhou para Salomão e disse assim: Filho, sê tu homem. Sê tu homem. Então
ele só disse: ser tu homem, ou seja, seja um homem responsável, seja um homem íntegro, seja um homem reto, seja um bom rei, você vai ser rei depois de mim, então seja um homem de Deus. E Davi disse: ser tu homem, acabou. Porque como diz o ditado, para bom entendedor, meia palavra basta. Foi isso que Davi disse para Salomão. Então Salomão agora é o rei, e ele sabia, então ele orou a Deus, e a oração dele foi simples, mas eficaz, simples e direta. Salomão dobra o joelho e diz: Senhor, me dê sabedoria para julgar esse povo, para julgar o teu povo, que é muito grande o teu povo, Senhor. Me dê o discernimento do certo e do errado. Olha que oração, olha que pedido. E essa oração agradou a Deus. Agradou a Deus. E Deus falou para ele, respondeu para ele e disse: por que que a oração de Salomão o agradou? Deus falou: filho, por que você não pediu para mim riqueza? E por que você não pediu para mim exterminar seus inimigos, nem longevidade de vida? Eu ouvi o teu clamor, eu me agradei da tua oração, do teu pedido. Mas, além de eu te dar a sabedoria para ter o discernimento de todas as coisas, te darei riqueza que nenhum outro rei teve, e nem outra aqui no teu tempo vai ter. Te darei sabedoria também inigualável, que nenhum teve, nem outro vai ter. Também te darei longevidade de vida, porque você não pediu. Aleluia, louvado seja Deus. E se tu caminhar no caminho que teu pai Davi caminhou comigo, nos meus preceitos, na minha lei, eu estou contigo. O Senhor se agradou da oração de Salomão. Então veio um caso difícil para ele, isso um dos casos. Quantos e quantos casos não chegava até o rei, né? Para ele poder julgar, para ele poder discernir o certo. Ele não podia ser injusto. E ele foi com essa palavra que ele falou para Deus: Senhor, para mim fazer justiça certa, para não ser injusto. Aleluia. Então são orações, né, que a gente vê. É por isso que é lendo a Bíblia que a gente aprende a orar. É lendo a Bíblia que a gente aprende a orar. Muitas vezes as pessoas falam assim: mas eu não consigo orar. Não vem, eu oro até, começa 5 minutos, daqui a pouco foge as palavras, né? Mas se você lê a Bíblia, vai vir na tua mente, no teu coração as palavras. Se você lê a Bíblia. Se você não lê, vai vir outras palavras do teu coração, do teu pensamento. Você está entendendo? Mas se você lê a Bíblia, vai vir as palavras que você precisa falar, pedir para Deus, para pedir certo. Porque a Bíblia diz assim que a gente pede, mas a gente pede mal. Está escrito. Está escrito. Orais, mas não sabeis orar. Pede, mas pedes mal. E Salomão pediu bem. Salomão pediu certo, pediu corretamente, com humildade. Se ele é o rei, ele não queria ser injusto, né? E a gente querendo acertar, quantas injustiças a gente faz, querendo acertar. Por quê? Porque muitas vezes a palavra que a gente vem não é do Senhor, não é os sonhos de Deus como nós cantamos, não. Vamos palavras do nosso coração, do nosso entendimento. Mas a gente quer acertar.
Mas como a palavra é nossa e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, muitas vezes não dá certo. Então quer aprender? Lê a Bíblia. Vai vir. Vai vir. Glória a Deus. Salomão, Deus se agradou dele e o abençoou. Irmãos, o homem foi o mais rico, o homem foi o mais sábio. A Bíblia diz que no mundo daquela região e longínquas iam povos para conhecer, ver a sabedoria dele, porque se falou no mundo inteiro, né? Foi aí que ele conheceu a rainha de Sabá. Foi aí que ele conheceu a rainha de Sabá. A rainha de Sabá foi lá para conhecer a sabedoria. Quem é esse rei Salomão, que é tão sábio, que está nos 4 cantos da terra? Quem é esse rei Salomão, que é tão rico, que está nos 4 cantos da terra? Ela fez uma comitiva e foi lá conhecer a sabedoria do homem, que não era dele, era de Deus. Aí que está a diferença. E ela se admirou, foi, entrou no palácio, comprovou as maravilhas, viu que julgaram o povo, e as maravilhas mesmo que Deus fez na vida deste homem. Então 2 mulheres, 2 prostitutas, se apresentam ao rei com uma causa para ser julgada. Nós lemos aqui a causa. O que você faria? O que você faria se fosse você que fosse julgar esta causa? O que nós faríamos? Eu parei na hora que o rei mandou trazer uma espada. Aí foi onde eu parei a leitura. Parece que não, irmãos. Mas Deus me deu esse texto aqui para falar de uma mãe. Parece que não, mas Deus me deu esse texto aqui para falar de uma mãe. Porque hoje é dia das mães. E Ele me deu esse texto para falar de um amor que tem uma mãe. Era prostituta, mas era mãe. Escuta isso aqui. Então a moça contou a sua história. Aí o rei, com a sabedoria que Deus lhe deu, porque só pode vir de Deus essa sabedoria, isso que ele mandou fazer. Ele falou assim: me traga uma espada. Trouxeram-lhe uma espada. E agora ele disse assim: pegue a criança, parta ela ao meio e dê um pedaço para cada mãe. Já que elas estão brigando por uma criança, parta a criança no meio, dá um pedaço para uma, dá um pedaço para outra. Já pensou? Que saber? Aí você fala: mas isso é sabedoria? Sabe por quê? Aquela que queria enganar, aquela que não é mãe da criança, ela falou assim: ó, nem para mim, nem para você. Agora a Bíblia é que eu parei de ler, depois você pode acompanhar, terminar essa história na tua casa se tu quiseres. Aí a Bíblia continua dizendo assim, que quando mandou partir o menino, a verdadeira mãe falou: meu rei, pelo amor de Deus, não faça nada essa criança, dê essa criança viva para ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o coração da verdadeira mãe jamais ia ver o seu filho sofrer ou morrer, preferiu que desse para outra, mas não matasse a sua filha, o seu filho, a sua criança. Esse é o verdadeiro amor de mãe. Pode dar para ela. E a outra não estava nem aí se a criança ia morrer, se não ia morrer, porque não era filho dela mesmo.
dê para ela essa criança. Porque em suas entranhas não admitia, no coração de uma mãe, perder, né, um filho, morrer a criança. Então, mãe, parabéns para você que é mãe. Receba o amor de Cristo, a sabedoria do Senhor no teu coração para ser mãe. A gente vê tantas coisas acontecerem. Tem casos e casos, coisas e coisas, né, irmãos? Claro que a mãe não ia deixar a criança morrer. Eu ouvindo no jornal esta semana, e o repórter, ele colocou essa enquete, falou: o que você faria? O filho dela aprontou, não sei se roubou, não sei o que fez, foi preso. E a mulher foi na delegacia, colocou os braços, mandou o delegado algemar ela e soltar o menino, que ela não queria ver o filho preso. Que coisa. E ela ensinou o menino. Ela ensinou. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deva andar, para que mais tarde ele não venha se afastar dele. Mas muitas vezes se afasta. Mas pastor, então por que acontece essa palavra? Não está funcionando. Tá, claro que tá. Sabe por que essa palavra funciona? Você ensinou o seu filho o caminho que ele deve andar, na palavra de Deus. Mas um dia ele se afastou, porque o homem é falho, é pó, é cinza, é caco de barro. E a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? Aleluia. E aí ele se afastou, ele caiu. Mas e a palavra? Sabe a palavra onde é que ela vai entrar? No dia que ele subir, Deus trazer ele de volta. Sabe por quê? Porque ele vai lembrar que foi ensinado em um caminho da palavra. Aleluia. Deus vai trazer no coração dele: um dia teu pai, tua mãe te ensinou o caminho do Senhor, volte logo para casa, filho pródigo. E a Bíblia diz assim, que o filho pródigo lembrou que tem pai, lembrou que tem família, lembrou que tem casa, lembrou que tem mãe. Aleluia. Não precisava ficar comendo comida dos porcos, não precisava ficar passando fome, aleluia, sendo escravo de Satanás. E ele bateu as mãos assim, bateu o pé, sacudiu a poeira e disse assim: eu errei, Senhor, e pequei contra o meu pai, louvado seja o nome do Senhor. E voltou para casa, porque ele lembrou da palavra. Agora, se você não ensinasse a palavra, aí que eu quero ver. Se você não ensinasse o caminho, como, o que, como, aonde, não tinha aonde se apegar. O que você faria, né? Há casos e casos, irmãos. Casos e casos. Por isso, mãe, eu sei que dói. Coração de uma mãe, de um pai dói, né? Dizem que o da mãe dói mais, né? Acho que a mãe é mais sensível, né? O pai já é mais, mas também dói. O pai também é sensível. A questão é que ele não quer demonstrar. Ele não pode também demonstrar, sabia? É a estratégia do homem. Ele tem que permanecer ali firme. Firme. Chorando por dentro, mas firme. Querendo chorar até mesmo escondido, mas firme ali. Tem que ter uma palavra firme, o varão. Agora a mãe é mãe. Chora, né? Ora, grita, luta. E a Bíblia diz que é o vaso mais fraco, mas louvado seja Deus nessa noite pela tua vida, mulher de Deus. Louvado seja Deus nessa noite pela tua vida,
vida, você que é mãe, nunca deixe de ensinar o caminho que o seu filho deva andar, aleluia, porque a palavra do Senhor, mais dia ou menos dia, vai se cumprir, vai acontecer na vida dele. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, ou pode ser, aleluia, mas uma hora vai se cumprir a palavra, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, não volta vazia, aleluia. Que mãe, né? Enquanto a outra nem aí, a outra chora e fala, dá para ela. E foi o que aconteceu. Não cortou os pedaços do menino. O rei, com a sabedoria que Deus lhe deu, o rei Salomão, pega e diz assim, entrega a criança para essa mãe aqui, porque essa é a verdadeira mãe da criança. Aleluia, que o amor de Deus nessa noite entra nos corações, porque você sabe que existe, como existe a mãe que ama, que luta, que faz de tudo pelo filho, tudo, de tudo. Também existem aquelas que aí é só Jesus na causa, né? Quantos e quantos casos a gente não vê por aí? Abandonam, largam, vende. Tem também. E se estiver ouvindo essa palavra nessa noite, estamos online, aleluia, receba o amor de Deus no teu coração. Que essa palavra entre nas entranhas da tua alma. Que o amor que está ali, carta aos Coríntios, capítulo 13, entra no teu coração. Mãe, aleluia, ame. E filho, ame e obedeça a sua mãe, né? A Bíblia também dá ensinamento aos filhos obedecer os pais. Aos pais não irarem contra seus filhos. Então a Bíblia, ela é completa, né? Amém? Eu quero que, se você entendeu, aplauda a palavra de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus, bem forte, e recebe a tua vitória. Você que é mãe, está sem sabedoria para educar as crianças, peça a Deus a sabedoria. Coloque em pé que eu quero orar pela sua vida, já nesta noite. Feche teus olhos, Senhor. Meu Deus, toma em tuas mãos agora, Senhor, tua igreja e o teu povo. Principalmente, Senhor, as mães, ó Pai. Meu Deus, existem mães jovens, mães até que é criança, mas já são mães. Então, meu Deus, que a sabedoria que o Senhor deu a esse rei Salomão, que o Senhor dê a estas mães, ó Pai. Que o amor que o Senhor deu àquela jovem mãe prostituta, Senhor, aleluia, que não pôde ver o seu filho morto, preferiu dar a outra do que ver morto. Que esse amor o Senhor venha, Pai, colocar no coração dessas jovens, meu Deus, mães, ó Pai, que ainda não tem entendimento, não tem sabedoria, ainda não conhece a tua palavra, ainda não conhece o teu amor, Pai. Ensina, Senhor, capacita e direciona, Pai, em nome de Jesus. Claro que até mesmo por causa da sua juventude, por causa da sua fragilidade, por causa da tua pouca sabedoria, engravidou cedo, Pai, mas Senhor, não há nada perdido. Não é por isso que vai desprezar, não é por isso que vai lançar fora. Meu Deus, que o Senhor coloque a mão no coração, na mente destas jovens, ó Pai, e direciona elas em nome de Jesus com o teu amor, que é ágape, com o teu amor, Senhor, aleluia. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as mães nessa noite
sejam abençoados e receba bênção e vitória, amor de Deus, sabedoria de Deus, em nome de Jesus. E quantos acreditam? Aplauda bem forte o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Deus te abençoe.